Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente trazer algumas informações importantes, principalmente no que diz respeito aí à Copa do Brasil ainda, né? E principalmente a um reforço do Flamengo que vem gerando discordâncias na internet, que é o Samuel Lino. Samuel Lino, segundo informações do GE, já estaria no radar da seleção brasileira. E aí é claro que isso movimenta principalmente redes sociais, torcedores que não são torcedores do Flamengo, dizendo é muito fácil, né, ser jogador do Flamengo, tem toda a mídia a favor, tal. O cara não jogou nem 90 minutos, está no radar da seleção e tem muita gente jogando há muito tempo aí e até agora nada, tal. Enfim. E a gente vai discutir, realmente é um bom jogador e deveria estar no radar da seleção? E a gente vai falar da situação do Vasco da Gama. Diz que denúncia sendo utilizado para denunciar situação envolvendo o presidente do Vasco, Pedrinho, que seria vítima de um sequestro. E esse sequestro se daria hoje. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom, meus amigos e minhas amigas, quero agradecer a moral de vocês aqui no nosso canal Dois Toques, que vem crescendo cada vez mais, ultrapassando aí marcas históricas rumo aos 50 mil inscritos. Para isso, conto com você. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o geral. E ó, você que gosta de fazer a sua compra na Amazon, quem não gosta de fazer a sua comprinha na Amazon, produtos com preço bacana, você pode ajudar o canal Dois Toques. Eu curto o canal, como é que eu posso ajudar? Você pode ajudar o canal Dois Toques clicando no link que está na descrição desse vídeo e utilizando esse nosso link para fazer a sua compra lá na Amazon. O canal Dois Toques é um afiliado da Amazon e você pode fazer a sua compra de produtos esportivos, entre outros produtos, com o link do Dois Toques no site da Amazon. Você dá uma moral muito grande aqui para o canal Dois Toques e, é claro, recebe seu produto de forma maravilhosa, garantida em sua casa. Bom, quem não está maravilhado, nem feliz, está muito preocupado, e nós também, é claro, né? Porque quando envolve grave ameaça, qualquer tipo de crime que atente contra a pessoa humana, a gente precisa dar uma atenção especial. Pedrinho, presidente do Vasco, tem segurança reforçada, porque já é a terceira, fiquei sabendo de mais uma agora, denúncia. Pessoas anônimas utilizando o canal Disque Denúncia para informar que Pedrinho seria vítima hoje de um sequestro. Hoje, o presidente do Vasco, que vem sofrendo muitas ameaças, muitas delas a gente nem sabe, mas reportando tudo ao poder de polícia, ao poder público, e agora o Disque Denúncia utilizado para informar que essa manobra desse sequestro envolvendo o presidente do Vasco se daria no dia de hoje e teria um envolvimento de 2 funcionários do clube. Olha, gravíssimo isso, hein? Gravíssimo. A gente espera que nada de ruim aconteça com o presidente do Vasco. É uma das pessoas, eu já falei aqui 1000 vezes, é uma das pessoas que mais tenta ajudar o Vasco da Gama, é o presidente Pedrinho. Talvez não fosse ele, a situação estivesse muito pior, muito pior. É o melhor presidente da história do Vasco, passar longe, né? Não é o melhor dos mundos. O torcedor do Vasco, é claro que é um Vasco da Gama à altura das suas tradições. Mas o Pedrinho, ele não pode simplesmente sofrer esse tipo de retaliação. Então a polícia já está ligada, o poder público já está atento e a segurança do presidente do Vasco, obviamente, redobrada, tá certo? Vamos falar rapidinho aqui sobre Samuel Lino. O jogador que chegou do Real Madrid, fez lá uma boa parte de jogo, né, contra o Atlético Mineiro. Depois jogou contra o Ceará, não fez um final de jogo tão bom, né? Mas está se adaptando, está chegando, é um jogador rápido, com qualidade, tem um bom drible, tem recursos. Mas aí já vem a imprensa e diz: Samuel Lino está no radar da seleção brasileira. Isso gerou, é claro, um mal-estar com torcedores de outros times. É muito simples ser jogador no Flamengo, né? Você não joga absolutamente nada e a mídia te exalta e você está na seleção. E aí citaram o caso do Wesley, que mal chegou na Roma, a torcida já está chamando de bagre, né? A torcida reclamando, não é possível que a gente gastou uma fortuna para pegar esse lateral, tá?
enfim, o jogador, ele tem as suas limitações. O jogador, tô falando do Wesley, né? A gente já sabia disso aqui há muito tempo. Eu sempre fui contra essa exaltação de um jogador comum, um jogador que não era exaltado nem pelo torcedor do Flamengo. Nessa última temporada aconteceu. Enfim, foi vendido por um valor muito acima daquilo que ele vale. Quem pagou é que deu mole, né? E o Samuel Lino chegou, vem do Atlético de Madrid. Confesso a vocês, não me lembrava muito dele, né? Vi agora a Copa do Mundo de Clubes, não me chamou a atenção. Inclusive jogando contra o Botafogo, né? Não me chamou muita atenção. Mas agora no Flamengo é um jogador que mostrou que não vai demorar muito para ser titular absoluto ali da ponta esquerda, né? E o GE informou que já a seleção brasileira está monitorando o Samuel Lino para, quem sabe, uma convocação, mas também está monitorando o Neymar. Eu não acho que há problema nenhum nisso. É claro que os torcedores de outros times acabam reclamando porque não há, segundo eles, né, o mesmo valor da imprensa, tal, não sei o quê. Pode até ser verdade, mas o Samuel Lino, ele vai ter muito tempo ainda para mostrar se é um jogador à altura do Flamengo. A seleção brasileira vem depois disso, né? Mas falando de Flamengo, eu vou chamar a minha amiga Artemis Batalha para falar um pouco mais sobre o Flamengo. Olá, Guilherme. Olá, amigos dos Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem jogo do Flamengo, hoje é dia de decisão. O Flamengo joga às 7 horas da noite contra o Galo, lá em Belo Horizonte. O primeiro jogo no Maracanã foi 1-0 pro Galo. Mesmo chegando mais, mesmo tendo mais oportunidades, o Flamengo perdeu por um erro ali, uma falha da zaga. A zaga sai muito, tocando a bola, fazendo aquela coisa que todo mundo fica desesperado, todo torcedor fica desesperado com medo de perder a bola. E foi o que o Felipe Luiz falou. Ele sofreu o gol assim, logo depois ele deu uma entrevista falando: eu peço pra minha equipe defensiva jogar assim, e eu sei que a gente corre esse risco, mas eu quero que eles continuem fazendo ao estilo de jogo que eu acredito. Beleza. Corre o risco, correu o risco, o problema é que foi num jogo muito importante, dentro de casa, jogando melhor. E ainda sobre essa derrota, né, a derrota no Maracanã, que é muito ruim, foi a estreia da camisa nova. Tem essa mística de que toda vez que o Flamengo estreia a camisa 3, perde. Só que decidiu estrear a camisa 3 num jogo decisivo de Copa do Brasil em casa, contra um rival interestadual aí. Eu particularmente achei essa camisa muito feia. E eu sei que talvez até discordem aqui de mim, porque eu vi todo mundo falando que essa camisa é linda, eu não vi nenhuma única pessoa falando que essa camisa é feia. E eu não achei só feia, como eu achei horrorosa. Eu acho que dourado não combina com vermelho, dourado não combina com preto. Eles botaram dourado na blusa inteira, uma blusa que já tem uma cor de encardida, com dourado e vermelho e preto aqui. Achei horrível, de um mau gosto ímpar. Mais de 40 milhões de torcedores, muitos vão gostar, né? Eles vão fazer dinheiro e é isso que importa. O feio eles vão usar aquela blusa horrorosa de 2017, se eu não me engano, a blusa 3, que era parecida do Correio, do Banco do Brasil, azul e amarela, horrorosa, e todo mundo usava, então qualquer coisa que a Adidas fizer pro Flamengo, mais feia que seja, vão usar. Mas voltando pro jogo, voltando pro futebol, que é o que importa aqui, o Flamengo não tá priorizando a Copa do Brasil, isso tá muito claro, tá priorizando o Brasileiro e a Libertadores. E se você considerar que não tem como jogar em alto nível em 3 competições, o Felipe Luiz faz certo em não priorizar a Copa do Brasil, porque é o título realmente de menor expressão, comparando, né, botando numa balança ali os 3. Agora, é uma competição que dá premiações absurdas quando a gente tá falando de dinheiro. Não que o Flamengo precise, mas é sempre bom. Ainda mais com essas contratações caríssimas que o Flamengo acabou de fazer. Faz sentido não priorizar, mas ainda assim eu acho que foi uma infelicidade ali o Flamengo não conseguir fazer nenhum gol naquele jogo, mesmo tentando e quase conseguindo várias vezes. Agora, o último jogo do Flamengo no domingo, no Brasileirão, foi contra o Ceará, que foi 1-1, abriu o placar, mas acabou levando o gol de empate, e todos os flamenguistas ali considerando como uma derrota. Também foi um erro da zaga nesse estilo de jogo, de saída de bola. E o flamenguista que vê o Flamengo assim: poxa, não estamos priorizando a Copa do Brasil, beleza, levamos um gol, mas a gente tá priorizando muito o Brasileirão. E aí a gente vai contra o Ceará e empata, esse empate tem gosto de derrota. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que são 57, quase 58 mil pessoas no Castelão, era o jogo fora. O empate, na prática, não é tão ruim assim. A gente entende que para um time que quer ser campeão precisa ganhar de todo mundo, precisa ganhar em casa, precisa ganhar fora. E eu também acredito que alguns jogadores saíram, alguns jogadores lesionaram, muitos jogadores estão chegando. Eu acho que o Felipe Luiz precisa de um tempo para poder organizar, tipo, quem é o meu time titular, como é que eles jogam juntos, jogadores que nunca jogaram juntos, que estão começando agora. Eu acho que isso vai funcionar, mas eu também acho que demanda tempo, demanda treino. Pedro, que é o cara para fazer gol, não está tão bem assim, não está fazendo gols.
não está entregando o que ele pode entregar. Apesar de estar se esforçando muito, eu acho que desde a polêmica ele voltou a se esforçar, vendo ele em campo. Você vê que ele tá correndo mais, mas ainda assim não tá marcando, que é no final o que importa. Perder pro Ceará no Castelão é normal, não é o fim do mundo. O Flamengo precisa voltar a ganhar se quer ganhar todas as competições. É compreensível o flamenguista ficar revoltado porque não tá priorizando a Copa do Brasil, tá priorizando o brasileiro e tem o melhor elenco do Brasil. Por que não ganhou do Ceará fora? Mas o que importa é que agora o Flamengo tem jogos sem descanso, jogos importantes. Hoje tem um jogo de volta contra o Galo. Na semana que vem tem um jogo contra o Internacional na Libertadores, jogo de ida. Tem uma sequência aí de jogos em casa no Brasileirão. Tem que voltar a ganhar pra fazer jus ao elenco milionário. Mas agora o Flamengo consegue vencer, dá pra vencer o Galo lá em Belo Horizonte com um gol a menos no agregado? Dá. A equipe do Flamengo é uma equipe mais robusta que a equipe do Galo. E é uma equipe que já mostrou que não tem medo e que não fica nervoso pra jogar no estádio dos caras. A única equipe vencedora de campeonato lá no estádio novo deles é o Flamengo. Então o Flamengo não se apequena na frente do Galo. Mas tem que jogar bem, tem que fazer gol, tem que não levar. O Flamengo não tá bem em nenhuma das duas coisas. E agora vamos falar um pouquinho de contratação. Desde o último vídeo, o Flamengo fez mais uma contratação, que foi o Carrascal, colombiano aí de 27 anos, já passou pelo River Plate, pelo Dinamo, e ele não estreia contra o Galo, mesmo já estando no bid, mesmo já podendo estrear, não vai treinar mais um pouco ainda. Só que as outras contratações do Flamengo já estão dando... Eu ia falar bons frutos, mas eu acho que não vai ser bem visto porque ainda não teve gol. Mas quem assistiu os 2 últimos jogos do Flamengo viu como o Samuelino joga bem. Como o Samuelino é diferente dentro de campo. O cara tem um brilho, ele tem uma aura ali que a galera do mundo futebolístico gosta de usar esse termo aura. Ele tem uma aura ali que é realmente diferente. Ele fez um gol ali que foi anulado, estava impedido, ele depois quase fez vários gols, ele sempre tá deixando as pessoas na cara do gol. Então talvez quando o Pedro voltar a fazer gols, voltar a se posicionar bem para fazer gols, ou quando a gente colocar um outro atacante para fazer gols, esse estilo de jogo do Samuelino vai funcionar muito e o Flamengo vai voltar a fazer gol, que é o que importa. Acho que essa janela de contratações do Flamengo é uma coisa que eu não lembro de ter visto uma tão boa nos últimos 10 anos aí do futebol, talvez mais. A gente consegue talvez colocar o Jorginho nesse bonde, porque ele veio um pouco antes. Então a gente tem o Jorginho, a gente tem o Saul, a gente tem o Emerson Real, a gente tem o Samuelino e a gente tem agora o Carrascal. Só jogador bom, só jogador novo, jogador com energia, jogador que se identifica com a camisa do Flamengo, porque todos estão, parece que no paraíso por jogar no Flamengo. Isso é muito bom. E eu sei que é um paraíso você receber o salário em dia, que é uma coisa que não tá acontecendo com o Galo, você ter a maior nação ali te apoiando, então, né? Mas tem gente que não gosta do Flamengo, não tem identificação, que não é o caso deles. Mas eu queria saber de vocês, se vocês acham que o Flamengo tem chance, tem força de vontade, se tem energia ainda pra ganhar do Galo fora. Pensando em todo o contexto ali de estar priorizando o Brasileirão, estar priorizando a Libertadores, deixando a Copa de Brasil um pouco de lado, ainda assim eu acho que ele vai tentar passar. A premiação não é uma coisa de se jogar fora. Então eu quero saber aí, o que vocês acham? Conta aí pra gente nos comentários. Valeu e até a próxima. É com você, Guilherme. Obrigado, Artemis. Obrigado a atenção de vocês. Daqui a pouquinho tem Copa do Brasil e a gente vai reverberar todos os assuntos concernentes a essas partidas e as classificações, é claro. Beijo grande, até a próxima.